Olá. O aconselhamento genético tem sido foco de estudiosos e profissionais da área nas últimas décadas. Até porque o aconselhamento genético vai além das questões de paternidade ou de engravidar. Ele pode ser usado, inclusive, para achar causas de doenças, origens de doenças, por exemplo. Nosso grupo está responsável em apresentar a importância da genética no amparo psicológico. A ideia é poder analisar o comportamento e suas relações com a genética e fatores ambientais, uma vez que alguns comportamentos são observados por códigos genéticos, favorecendo assim o aconselhamento. Iremos pensar como um psicólogo poderia pensar e aconselhar alguém sobre possíveis características comportamentais alinhadas à genética. Para tanto, nós usaremos como exemplo uma pessoa que tenha patologicamente a esquizofrenia. Antes de mais nada, iremos explicar o que é aconselhamento genético. O aconselhamento genético tem como objetivo fornecer informações e suporte sobre a ocorrência ou sobre a repetição de uma doença genética em uma determinada família, ou seja, uma família que procurou esse tipo de serviço. O aconselhamento genético é uma consulta médica com um especialista em genética clínica, ou seja, médicos treinados para investigar. Para o aconselhador é fundamental fazer um diagnóstico correto e preciso sobre qual doença genética está acontecendo naquela família daquela pessoa, e tendo como base nessas informações que são os resultados de exame, o diagnóstico preciso da doença genética. O profissional de aconselhamento genético ele tem que levantar estimativas, ou seja, estimar a probabilidade da doença genética acontecer ou se repetir nos indivíduos daquela família da pessoa que procurou esse serviço. Agora falaremos sobre o papel do psicólogo nesta área. Diante da apresentação de sintomas, o paciente pode ir ao profissional para que seja feito um estudo da árvore genealógica na procura de outros casos no contexto da família. Com a percepção realizada, o paciente será encaminhado ao laboratório para que um exame seja feito e, consequentemente, verificado o sequenciamento do DNA. Comprovado, o psicólogo poderá orientar as razões sobre as possibilidades de outras pessoas na família terem o mesmo problema. Nesse interim, é bem possível que o paciente pense sobre o ocorrido e, introspectivamente, esteja suscetível para problemas psicológicos. Daí, a importância da orientação profissional terapêutica e para os rumos do futuro desse paciente, assim como da sua prole, proporcionando para ele e para sua família uma evolução pessoal. Para essa intervenção psicológica, o psicólogo poderá seguir alguns passos. Primeiro, depois que é feito o primeiro contato das coletas de informações, os dados relevantes para a consulta de aconselhamento genético e as dúvidas do entrevistado, elas são discutidas com o geneticista antes do atendimento genético. Posteriormente a esses passos iniciais, o psicólogo acompanha o segmento da consulta ao lado do aconselhador genético e proporciona suporte emocional se necessário. Em terceiro lugar, após a consulta genética, o psicólogo tem ainda a função de analisar se o processo de comunicação da mesma foi devidamente compreendido e se há necessidade de avaliação ou, quem sabe, um acompanhamento psicológico para o paciente e seus familiares. E, por último, ainda constitui função do psicólogo, nesse serviço, participar ativamente das reuniões científicas e de estudos de casos, ampliando, assim, o seu repertório na área da psicologia. Agora pontuaremos o que é esquizofrenia. Esquizofrenia, ela pode se manifestar entre os 15 e 35 anos. A esquizofrenia, ela é um transtorno mental crônico, em que ela vem afetar a forma em que a pessoa age, a forma em que ela sente, a forma em que ela se comporta. A esquizofrenia, ela deixa a pessoa agindo como se ela estivesse totalmente fora da realidade. E segundo as informações da Associação Brasileira de Psiquiatria, a doença tem a predominância no sexo masculino e nem sempre ela pode ser diagnosticada no seu início. A esquizofrenia também ela é muito confundida com a depressão, mas alguns sintomas da esquizofrenia eles podem ser divididos em negativo, positivo e cognitivo. Os sintomas positivos da
esquizofrenia podem ser alucinações, delírios, movimentações do corpo agitado, pensamentos desordenados. Sintomas negativos: reduções de afetos, dificuldades em realizar atividades e redução em fala. Sintomas cognitivos: baixo funcionamento intelectual e dificuldade em manter seu foco em atividades cotidianas. Esses são alguns sintomas apresentados pela esquizofrenia. Com a compreensão do que é esquizofrenia, como essa característica pode ser adquirida? Até hoje não foi descoberto ao certo como ela é adquirida, mas sabe-se. A esquizofrenia tem causa multifatorial, envolvendo fatores genéticos e do ambiente que pode desencadear a doença. Portanto, uma pessoa só irá desenvolver a doença se tiver herança genética de um lado e fatores ambientais de risco do outro.